só para a gente, para quem tem a sua família, para quem já tem os seus filhos. Toda mãe, geralmente é citada a mãe, porque geralmente o pai ele trabalha, ele é o provedor, e a mãe geralmente é aquela que fica, é a coluna, que tem aquela responsabilidade de buscar o azeite. E quando os filhos é pequeno, quando a criança ainda é pequeno, ainda é de menor, aquela mãe tem aquela responsabilidade dobrada ou triplicada, porque ela busca o azeite por ela, pelo seu esposo quando está trabalhando e pelos seus filhos quando é pequeno. Por isso, o profeta deixa claro para ela: entra, fecha a porta, entra, põe os filhos para dentro e fecha a porta. E só depois disso o azeite caiu. E o Senhor falou: filha, fala para a minha igreja que nessa manhã tem azeite para ser derramado. Eu não quero encher vasos pela metade, eu quero encher até em cima. Mas fala para a minha igreja que é preciso entrar no quarto, colocar os filhos para dentro para o azeite jorrar. Nós estamos dentro da igreja e está falando de quarto. O quarto que eu estou falando não é o seu quarto que você dorme, não é o quarto de descanso, mas é a sua intimidade com Deus. Aqui, lá era um quarto, sim, na história. Mas hoje em dia o quarto é a nossa intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com o Senhor? Quantas vezes no dia você tem entrado no teu quarto, na sua intimidade com o Senhor? Quantas vezes na semana você tem pegado os seus filhos: vem cá, filho, filha, entra aqui, vamos orar. Vamos clamar por azeite, porque sem azeite a gente não consegue. Sem azeite não tem multiplicação. Sem azeite, sem azeite não anda. E se o teu filho, se a tua filha é de menor, é tua responsabilidade colocar ele para dentro do quarto. É tua responsabilidade para poder crescer temor no coração dele. É sua responsabilidade para poder ele não se desviar. Depois de maior, se ele se desviar, aí é com o Senhor. Deus ele não vai cobrar de você se você instruiu. E quando fala de instruir, a palavra quando manda a mãe e o pai instruir a criança no caminho que deve andar, ele não está falando dos pais que apresentam na igreja. Porque você, quando apresenta o teu filho na igreja, você simplesmente está falando: Senhor, você só está apresentando, Senhor, abençoa o caminho. Ponto. Mas quando a Bíblia vai falar instrui o menino no caminho que deve andar, é mais do que instruir. É exatamente também isso que está escrito. Quando a Bíblia vai falar instrui o menino no caminho que deve andar, a Bíblia, em outras palavras, está falando: entra no quarto, põe os filhos para dentro e depois o azeite vai jorrar. Aqui também está falando de instrução. Pega o teu filho, bota o filho para dentro do quarto. Ensina os teus filhos a ter intimidade com Deus. Instruir o menino no caminho que deve andar. Não é só você apresentar quando nasce, e não é só você pegar ele pela mão e entrar pela porta do templo. Não. Para você instruir o menino a criar o teu filho no caminho que deve andar, é você falar: meu filho, hoje nós vamos para a casa do Senhor. Mas sabe por quê que nós vamos para a casa do Senhor? Porque o Senhor é aquele que nos deu vida. Instruir o menino. Aleluia. É para você fazer cheirar no coração dele um temor. Louvado seja Deus. Precisamos de um temor e temor diante de um Deus poderoso. É você Aleluia. Falar: meu filho,